O desempate foi a conta conjunta. A Adriana e o Domini têm 314 mil reais acumulado, então eles acabaram ficando com essa vaga. E aí, essa informação deles serem um casal power é importante, porque é o começo de uma grande treta que a gente vai comentar agora, que é do Domini com o Cadu Moliterno. Porque o casal power é que define quem vai ficar em cada quarto. E foi a partir daí que rolou uma grande treta, né? Essa briga teve até ameaça entre o Cadu e o Domini. Tudo começou na divisão dos quartos, como eu disse. Eles estão com um quarto a menos, né? O Kiwi não existe mais. E o Domini avisou ali que o Cadu ia ficar num quarto sem banheiro pela primeira vez, porque ele precisava colocar o Eike e a Nath no quarto que eles estavam. Ele quis priorizar ali o Eike e a Nath, já que ele se dá melhor com eles. A Nath falou para o Cadu usar o banheiro deles, que não tinha problema nenhum. Mas o Cadu não gostou. Nessa hora, já começou uma provocação ali na sala. O Cadu disse, tá ótimo, você que manda, parceiro. E o Domini respondeu, eu não mando em nada. Aí o Cadu disse, tá mandando agora. Até aí ainda estava só numa troquinha de farpas, depois a discussão escalonou, né, após o fim da divisão ali dos quartos. O Cadu apareceu subindo no sofá, indo na direção do Domini, e o ex-BBB foi se afastando. Aí o Cadu chegou a pegar um objeto na mansão, que era tipo uma comadre ali que é usada em hospital, né, para pessoa urinar, e ele bateu no batente dizendo que ia levar para usar no quarto, já que não tinha banheiro no quarto dele, ele ia ter que levar aquela comadre. Eu não aguentei nessa hora, quando ele bateu o negócio, olha aqui, ó, olha aqui. Eu olhei e falei, é um pinico isso de ferro? Então, eu cheguei à conclusão que era uma comadre. Não, então detalhe, ele levou esse negócio pro quarto depois. Sim. Ele levou. Isso. Aí o Cadu questionou, tá, o Domini. Ele falou assim, por que você fez isso comigo, meu irmão? 72 anos, você tem duas caras. A Adriana foi perto do Domini e começou a falar, cuida de mim, você fez o que o seu coração mandou, respira, cuida de mim, vamos rezar. Esse cuida de mim também é bem significativo, né? Tipo, não vai perder a cabeça, porque eu também tô nesse jogo aqui, você vai me lascar se você perde a cabeça. E aí eles começaram a rezar o Pai Nosso, o Cadu continuou falando longe do Domini, falando, a gente é bom até certo ponto. Aí a Rayane falou que tudo tem limite, que tem que ter respeito. E, né, a esposa do Cadu pediu para ele sentar, pediu ajuda para segurar ele. O Vitor se aproximou, falou para ele ficar calmo, porque a situação só revela quem o Domini é. A Rayane também se aproximou, abraçou o Cadu, pediu para ele respirar. Então, o Cadu, nesse momento que estava muito irritado, a Carol falou, ele só está se afundando, é o jogo dele mesmo, a máscara dele está caindo. E o Cadu falou que nunca faria isso com qualquer pessoa e que o público também não. O Victor lembrou que a Gretchen e o Cadu tinham prioridade pelo banheiro. Então, assim, começa com o Cadu indo para cima, batendo ali no batente e tal, depois o Domini também se estressa e vai, né, quase às vias de fato ali, precisa ser segurado, porque o Cadu usa uma frase do tipo FDP e tal, e o Domini não gosta. Então, os dois ficaram bem exaltados, né, Chico? Pois é, antes de ir pro Domini, acho que vale a gente falar dessa reação do Cadu Moliterno, que eu achei bastante... Eu tô me ouvindo, se conseguirem tirar, eu tenho uma capacidade de concentração muito baixa. Mas o que eu acho do Cadu é que ele não está no spa. Não sei se vocês concordam. Eu acho que todos lá estão disputando em condição de igualdade. E se o cara, por uma decisão, seja qual for, resolveu deixar ele fora do quarto com banheiro, Power Couple é perrengue também. Né? Power Couple é para o cara passar aperto, literalmente, nesse caso. Claro, acho que ficar indignado, isso dá origem a uma briga, tudo certo. Mas daí sempre dentro dos limites do que, né, da boa televisão. Ele chegar, bater um negócio na parede, começa a me dar gatilho daquela outra temporada do Power Couple, que teve vaso voando, não sei o quê. Então, eu acho, nada justifica a reação do Domini depois, pelo amor de Deus, jamais. Vamos falar do Domini já já. Mas eu também achei o Cadu um pouco exacerbado. E aí fica essa discussão de não, mas ele tem 70, ele tem 40, ele não sei quanto, não sei o quê. Cara, no Power Couple, em qualquer reality show, assim, se o cara decide ter algum tipo de empatia, algum tipo de simpatia,
é lá dentro. Isso é construído lá dentro. Não é uma regra escrita do jogo de que você precisa dar algum tipo de prioridade por esse ou aquele motivo. A gente discutiu isso também, de novo, trazer o BBB de novo, desculpa de verdade, povo brasileiro, mas a gente teve essa discussão no Monstro da Vilma, né, em outras situações. Tá todo mundo igual. Foi todo mundo lá em busca do sonho de ser um campeão do Power Cup. Verdade. Então... Você ficou assustado com a treta, com o nível da treta, Diguinho? Eu acho que a Record tinha que fornecer um pinico pro Cadu depois do que aconteceu, né? Acho que a Record tinha que dar um pinico de presente pra ele, né? Ele pegou. Ele elegeu um pinico pra ele lá, que foi justamente o objeto de decoração que ele bateu lá no batente. Olha, eu quando assisti o vídeo, eu fiquei muito assustado, porque, vamos lá, um cara disse... Não, mas então, peraí, a gente tem um vídeo aqui, vamos assistir o vídeo todo mundo, aí a gente comenta. Tá bom. Tem paz? Minha mãe não é não. Não, parou. Meu irmão. Parou. Não. Vem você pra cá. Parou. Amor, fica aqui, pra trás. Fica aqui pra mim. Fica aqui. A minha mãe não é Eu não falei isso. Amor. Eu abro cada um de vocês no meio. Amor. Eu não mudei minha cor. Amor. É isso que ele quer. É assim, Minha mãe chama Maria das Dores Fontes. E a minha é Dona Zeni. Ela não é nem a minha é. Você chamou ela de Você me chamou de A minha mãe não é Você sabe o que está acontecendo. Não tem com essa não. Eu também vou no banheiro 3 vezes por noite. Seja inteligente. Não xinga ele. Tá bom. Não xinga ele. Não xinga ele. Amor. Não, por que vocês estão me segurando? Você acha que eu vou pôr a mão em alguém? E isso é um fato, né? Porque O melhor... Foi meio Nádia, né? mas de fato... Fala, Chico. O melhor é ele falando, eu nem mudo de cor. E ele com a cor completamente alterada já, porque o Domini fica roxo. Fica roxo, vermelho, Então, roxo. no Roda Viva. Agora, um fato curioso. De fato, o Domini, pelo que eu pude ver, ele usa... ele faz xixi. Todo mundo faz xixi, no caso. Mas ele faz xixi no quarto, numa garrafa. Por quê? Eles têm um interfone que a gente até viu lá, e aí deu para entender nessa noite que o interfone serve para eles pedirem para poder sair dos quartos durante a madrugada, porque parece que os quartos ficam fechados. Porque como o Play Plus ele é desligado, então eles não podem interagir com ninguém. Então, até para sair do quarto tem que avisar a produção, né? Exatamente. Então, assim, voltando à situação específica, esse vídeo que vocês assistiram já é um pouco depois, tá, de todo o ocorrido. Porque no primeiro momento, a discussão inicial é quando o Cadu voa para cima do sofá numa velocidade fantástica, assim, né? Que ele dá um pulo ali no sofá. Eu não conseguiria fazer aquilo que ele fez, não, Bárbara. Eu teria caído na sequência. Mas ele faz aquilo e ele já vai peitar o Domini, que fala num primeiro momento, pô, Cadu, foi mal, não sei o quê. Exatamente nesse momento que você tá vendo aí. E o que me chamou mais atenção é que a discussão que a internet começou a fazer é, pô, o cara tem 72 anos, mas para pular no sofá ele tá ótimo. Para fazer xixi, ele não pode se levantar para ir no banheiro, tem que ter um banheiro à disposição do lado, não pode andar um pouco mais do que ele está acostumado. O Power Cup não é um lugar para você curtir e aproveitar a vida, né? É um reality show. E os quartos são pensados, alguns com e outros sem o banheiro, justamente para esse tipo de conflito. Para você ficar incomodado quando você é colocado num quarto desse. Então eu acho que faltou para o Cadu entender que não é só uma questão etária, né? É uma questão de jogo também. E quando ele entrou sabendo que ele era o mais velho, provavelmente, e que talvez ele tivesse um pouco mais de dificuldade que os demais. E aos 72 anos, naturalmente, né? As pessoas têm mais vontade de ir ao banheiro. Mas ele que leve um pinico e faça no quarto sem banheiro. Essa questão aí, acho que o mais importante é entender que todos entram no jogo para competir. Exato. Mesmo, né? Você entra sabendo dos riscos que se tem. Outra coisa, na fazenda, você tem um banheiro para casa toda. Ali eles já têm o privilégio de ter banheiro no quarto. Então, assim, não é que você não vai poder usar o banheiro de forma alguma, né? Dá para usar. Então, acho que o Cadu deu uma boa exagerada ali.
não precisava daquele show. E o Domini também, quando ele responde ali, principalmente aquela parte em que ele dá uma distorcida, ele dá uma meio de Nádia, né? Não fala da minha mãe, aí ele também peca pelo excesso. O Domini que já tem um histórico, teve aquela situação com a Carol. Então, toda vez que ele vai pra cima de alguém, eu pelo menos já fico tensa assistindo. Eu falo, o que vem aqui agora? Então, acho que os dois passaram do ponto, mas o início da discussão foi por causa do banheiro e eu acho que nisso aí o Cadu tá errado. E tem uma coisa curiosa, né, Chico, que a gente percebe também que pelo menos nesse Power Couple e na Fazenda também, a galera mais experiente, ela tem tido um comportamento muito mais, digamos, de querer ser colocado num posto de destaque, né? A gente pode pegar a Gretchen, agora a gente tem o Cadu com essa fala, né? Por você ter uma estrada maior, por você, né, ter uma idade também mais elevada e tal, você não tem que receber mimos. Não é assim que o jogo funciona, não é? Quando você entra na competição, você sabe que você vai competir com pessoas de 20, 30, 40, 50, não importa a idade, né? Então eu acho que eles se colocarem num patamar acima dos demais por uma questão da idade é meio complicado. Eu acho que nesse caso seria melhor ter recusado o convite. Agora tem um ponto aqui que é a Adriana falando que ele leva a garrafinha no quarto para fazer xixi. Dieguinho até adiantou isso aqui. A Adriana falou para... Eu acho que não tem café. Tá falhando, Chico, a internet de escada dele. Oi, Chico. Tá bom. Tá bom. Ele Chico já volta, vai resolver ali. Aí, aqui passando pela situação da garrafinha, a Adriana falou pra Emily e pro Everton, né? Sabe o que o Domini faz? Ele leva uma garrafinha de plástico pro quarto, faz xixi nela pra não ter que pedir no interfone pra ir ao banheiro. Ele nunca reclamou. Acende a luz no abajur e mira. Enquanto ela falava, o Domini ficou com cara de choro. E a Emily falou para eles focarem nas coisas boas, no vídeo dos filhos, no quarto bom que eles vão ficar, né? Porque agora eles são casal power. Aí o Domini disse, eu fiz ele mostrar a cara. De fato, acho que assim, da mesma maneira que a gente falou, o Domini se revelou naquela discussão com a Carol, acho que dá pra gente dizer que o Cadu também deu uma revelada ali, porque ele vinha como o cara mais tranquilo. E aí fala assim, não tô mais aguentando, são muitos dias segurando. Mas quem fez alguma coisa pro Cadu nesse jogo até agora? Foi a primeira vez que alguém fez alguma coisa contra o Cadu, porque ele não é votado, ele é querido por todo mundo, ninguém tirava ele do quarto com o banheiro, então também, né? E é mais uma vez a prova dessa síndrome de mimados que esses famosos têm aí, né? Então, eu também acho que falta um pouco mais de entender que você não está ali sendo privilegiado para nada, né? E eu achei legal, em questão de jogo, ele ter perdido o quarto com o banheiro. Porque se ele estava desde o começo da temporada em um quarto com o banheiro, pela primeira vez ele não está, também é curioso. Agora, o que me chamou a atenção é que ele explode do nada, né? Eu assisti o vídeo completo, ele simplesmente está andando ali depois da decisão, o Domini já tinha colocado as plaquinhas com a carinha de cada um ali na parede, ele tá andando e do nada ele, cara, por que tu fez isso, mano? Não sei o quê, né? Então ele simplesmente vai de 0 a 100 muito do nada, pula o sofá e o Domini num primeiro momento, ele não parte pra agressão, ele parte foi mal, mas eu tinha ali uma questão de prioridade e tal. Eu achei o Domini empático no primeiro momento. O que faz o Domini, de fato, explodir, e aí não estou passando pano, ele fez errado, não deveria ter feito da maneira que fez, porque já era aquele gatilho que a gente já teve da primeira situação com a Carol, foi quando usaram o Filha da Gruta lá. Que é muito curioso também, porque Filha da Gruta é um xingamento, mas no reality show eles pegam o Fruta e pegam como um xingamento à mãe. É muito curioso isso. Toda vez em reality show rola isso, né, Chico? O pessoal tem que fazer render, né? Eu acho que isso é importante, pegar um negocinho desse tamanho e tentar render. O que eu não gosto, e aí o que eu acho que a gente sempre vai acabar criticando a postura do Domini, é a agressividade física, sobretudo. Eu acho que é quando parte de um negócio ali do livre debate de ideias, que é muito importante e muito democrático, e parte para uma ameaça de agressão das duas partes ali. O Domini, como reincidente dentro do jogo, eu acho que, enfim, eu fico com uma preocupação muito grande do negócio escalar a ponto de ficar inviável, a ponto de ficar realmente desagradável. É engraçado brigar por causa de banheiro? Eu acho muito engraçado, até certo ponto.
até certo ponto. Ah, mas vocês gostam de briga, por que que vocês reclamam, sei lá o quê? Porra, por responsabilidade jurídica também, né? É Uhum. importante isso. E outra coisa que eu queria falar é que estão falando aqui no chat, não, o Chico tá do lado do Domini. Jamais, tá? Eu jamais, por favor, nunca considerem que eu estou do lado do Domini. Só acho que o Cadu errou também. Não, não pode. Os dois podem ter O errado, grande erro claro. é achar que alguém tá certo em reality show, É. principalmente Power Couple. E até a gente está comentando essa treta em partes, e até para trazer algo que o Domini disse, que foi quando eu falei que eu acho que ele passou bastante do ponto ali, ele disse que ia rasgar todos eles juntos, né? Que ia para cima, ele falou isso. E aí o Vitor depois comentou, Falou. né? A Rayane chegou a falar, olha, ele é forte, ele é violento, ele rasga a gente, mete o cacete, mata, faz o que precisar. É com essa pessoa que a gente está lidando. E aí o Cadu falou que chegou no seu limite, mas que não ia pra porrada, nem nada disso. Aí a Rayane continuou falando mal do Domini, dizendo que ele é falso, que é mentiroso, que faz coisa errada, né? Depois fica preocupado, fica tentando tirar o dele da reta. E aí abre aspas aqui para a Rayane. Fizeram de tudo para não ir para a DR, para conseguir mudar o que aconteceu, para ver se o Brasil esquece. A Rayane diz que a Adriana também fica cega por conta do Domini. De fato, ela tem toda aquela relação ali que é complicada com o Domini, tem hora que ela discorda dele, tem hora que acaba que ela colhe as consequências das escolhas do jogo do Domini, mas na frente de todo mundo ela defende ele, né? Às vezes mesmo sem ele merecer essa defesa. Esse é o problema da Adriana, né? Eu acho que a Adriana está passando muito por uma questão de não saber o que ela vai falar do marido de maneira consistente. O problema é que quando ela está chateada com o Domini, ela fala mal dele. Mas quando ela está bem com ele, ela defende ele quando ele está errado, não é? Quando ele extrapola, quando ele exagera. A Adriana precisa entender que o público está vendo essa incoerência dela, não é? O público está acompanhando que ela não está sabendo o que ela pensa do próprio marido, né? Se ela tivesse ainda chateada com ele, facilmente talvez ela tivesse criticado a postura dele, não na frente, né? Mas nas costas, que é como ela tem feito. Então, assim, eu acho que a Adriana perdeu muitos pontos aqui com o público aqui fora. Na hora que ela está no quarto também, depois de toda a discussão, ela dá muita margem para dar razão para o Domini e ela critica os demais. Ela chega a falar, poxa, e ninguém também apartou, né? Ninguém separou a briga de vocês, eu que tive que ir lá e tal. Então, ela também acaba criticando os demais participantes na casa. Ao mesmo tempo, o Vitor Pecoraro, ela fala uma coisa que eu concordo, ele é meio isqueirinho, né? Ele gosta de incentivar as tretas que acontecem ali na casa. E não é de agora. Do começo do programa ele já fazia isso e na Fazenda anterior também. Você falou que ele é isqueirinho e agora eu vou isqueirar aqui porque eu vou pedir um intervalo, a gente vai girar o Globo e já volta com o comentário do Chico Barney. Voltamos, porque aqui a gente gira o Globo muito rápido. Olha o Chico aqui. Que isso? O que está acontecendo? Eu tô me sentindo, sabe como? Naquele desenho das 3 espiãs demais, que você abre o seu reloginho, aí o carinha lá vem com a missão. O Chico tá parecendo ele. Eu achei que você ia falar que a gente tá parecendo o reality do Vitor Hugo, que tá igual. A bolha? O Chico ele tá fazendo a competição aí aqui. Prova de resistência. Chico, faça seu comentário. Ô, Dieguinho, eu queria só saber de uma coisa. Eu tinha uma pergunta para fazer pro Dieguinho aqui. Quantos pontos a Adriana tava até ontem? Porque eu não acho que ela perdeu pontos com o público, porque ela não tinha nenhum já. Faz sentido. Obrigado, Chico. O Chico gosta de me humilhar. Eu tava esperando o momento que ele ia fazer isso, porque não tem uma live que eu não faça que o Chico não me humilhe. Quando a gente fazia a Fazenda e tal. Meu Deus, fazer uma pergunta pro meu querido colega é humilhar? Olha isso. E ainda dizem que perguntar não ofende. Olha isso. Ofende. Eu estou muito ofendido, Chico. Não foi humilhação não, Dieguinho. Não, mas é verdade, mas faz sentido. A Adriana não tem pontos com o público mesmo. Na verdade, acabou sendo uma pergunta / correção, porque nessa incoerência toda que ela tem, né, o público, de fato, já não dá mais moral pra ela. E a Carol, hein? Pois é, vamos falar de Carol. Diga, Chico. Só uma coisinha só sobre o Domini, para não perder o bonde. A gente viu ali ele reclamando muito, né, de que ele foi chamado de filho da gruta, como disse o Dieguinho, e ele levou para uma literalidade
muito dramática, né? De meu Deus, mamãe, mamãe, minha querida mamãe, respeita a mamãe. E na verdade a gente sabe que ele não estava ofendendo a mãe, ele estava ofendendo o Dominic. São coisas bem diferentes. Exato. Mas daí ele, no meio dessa discussão em que ele leva para uma literalidade radical, ele fala o seguinte: eu rasgo vocês no meio. Ele também estava sendo literal, como ele entendeu o filho da gruta. Ele estava ameaçando ali, né, arrancar as vísceras dos seus colegas de confinamento de alguma maneira, ou era apenas uma figura de linguagem? Era uma ameaça. Se ele está seguindo o raciocínio das coisas extremamente literais, vocês concordam comigo? Eu estou fazendo uma análise coerente ou Sim. estou sendo incoerente? Porque se ele reclamou do filho da gruta, eu acho que nós precisamos chamar a polícia. O Chico usou minha palavra preferida, né, a coerência, e ele foi coerente nesse apontamento aqui, porque, de fato, se ele pode usar uma metáfora, uma figura de linguagem, ser um modo de falar, o outro também pode usar só um modo de falar. Não foi, né, literal ali quando falou da mãe, quando falou do pai. Então, assim, acho que foi um bom apontamento aí do Chico. E a gente